Fala, povo. Então, vamos dar início a mais uma de nossas aulas, tá? Perdoe aí alguns barulhos que talvez surjam e talvez a qualidade do vídeo fique um pouco ruim. Eu não sei o porquê que isso está acontecendo. Ah, o programa aqui que eu uso para gravar está dando algum problema que recentemente deu uma queda na qualidade e eu ainda não entendi o que foi, tá bom? Então, vamos lá, né, para mais uma aula. O tema de hoje é a terceira revolução industrial e as transformações do trabalho. A gente já vem entendendo um pouco quais são as transformações que ocorrem no trabalho, mas com base desde o início da Revolução Industrial, né? Desde a primeira revolução, da segunda Revolução Industrial. E hoje a gente vai analisar um pouco como é que a terceira, ou seja, a Revolução Técnico-Científica e Informacional, influenciou nisso. Bom, então, como esse vídeo vai estar disponível na web, eu vou me apresentar, tá bom? Mas os alunos para que estão recebendo esse vídeo já me conhecem de cor, né? Sou professor Michael Douglas, bacharel e licenciado em Geografia e mestre em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. Já atuo há muitos anos como professor, rede privada, cursinhos e atualmente na rede pública. Então, continuando. Qual é o assunto que a gente vai tratar hoje? Primeiramente, a Revolução Industrial e as transformações resultantes no trabalho, que é o tema do assunto, tá? E a indústria 4.0, você já ouviu falar disso? Então, a gente vai saber disso agora. E entenda que você está inserido nesse processo, tá? E que se você não se ligar, você vai perder seu trabalho para algum aplicativo. Então, vamos lá. Quais são as transformações de trabalho que vem ocorrendo hoje em dia? Bem, esse a terceira revolução industrial também é conhecida como revolução técnico-científica e informacional. Como assim? Técnica, um conjunto de técnicas leva a um conhecimento científico. Você desenvolve uma técnica, um conjunto de técnicas, eu desenvolvo uma tecnologia. Né? E muitas vezes eu desenvolvo uma tecnologia com base na ciência. E tudo isso gera uma informação, tá? E aí essa informação também contribui para a transformação e a dissipação, ou seja, a disseminação de informação, tá bom? Então hoje o mundo, sabemos hoje que os meios de informação são cada vez mais práticos e fáceis, graças à ciência que está envolvida nos celulares, na internet, nos computadores, que nos permite, né, ter muito acesso à informação. Tá bom? Então, acho que a minha geração, eu sou de 91, tenho 29 anos que estou gravando este vídeo, e eu consegui ver bastante isso, né? Para eu ter acesso a jogos de computador, meus primeiros jogos de computador RPG era Mu Hero. Eu joguei um pouco Age of Empires, joguei Baiting 2, e vi outros jogos ascendendo, né, nos computadores, nas lan houses, e a ascensão disso, quando os computadores se tornaram acessíveis para todas as pessoas, né? Até que não tinha, ia para lan house e fazia uso. E daí eu consigo ver hoje outra transformação, né? São atualmente os celulares gamers que as pessoas, né, podem ter acesso aí, só que custa um pouco, né? E aí, mas assim, qualquer celular hoje em dia você pode baixar um jogo como Free Fire, que é um dos principais jogos RPG, né, de mundo aberto, que você pode disputar e jogar contra outras pessoas. Então isso é uma transformação dessa revolução técnica que vem ocorrendo, tá bom? Então, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu estava na Lan House jogando, acessando o Facebook, né, ou acessando o Facebook, por exemplo. Hoje em dia, eu não preciso mais disso. Eu posso fazer isso por meio do meu celular. Então, olha a transformação. Então, veja, isso foi resultado principalmente dos importantes avanços. Quando foi que tudo isso começou? Bem, isso começou lá no final da Segunda Guerra Mundial. Acabou a guerra em 45. Então, de 45 até mais ou menos a década de 70, tudo a bagagem. Porque assim, a guerra foi péssima, terrível, morreu muita gente. Mas ele deixou um legado, que foi toda a pesquisa e o avanço científico que foi desenvolvido na guerra. Porque, lógico,
não só dominar o território, mas dominar os modos para você lutar contra o inimigo, tecnologias e outras coisas que podem ser úteis, é importante. Então, houve um grande avanço na microeletrônica, na biotecnologia, na telecomunicação, na robótica, na informática, que viraram uma bagagem. Então, desde 45, né, com tudo que foi desenvolvido durante a Segunda Guerra, até a década de 70, houve avanços. Então, todas as pesquisas, né, a bagagem que foi deixada, fez com que houvesse avanços na microeletrônica, biotecnologia, telecomunicação, robótica, informática, que desencadeou um avanço nos meios científicos. Né? Tudo isso mudou o mundo. Então, na década de 70 foi um período áureo, onde começaram a surgir foi uma verdadeira revolução na área da informática, principalmente. Então, os avanços tecnológicos na área da informática, né, contribuíram, e a microeletrônica, contribuíram para avanços na biotecnologia, na telecomunicação, na robótica. Então, tudo isso foi assim, importantíssimo. E da década de 70 para cá, toda essa tecnologia vem só evoluindo, né? Graças ao conhecimento, o acúmulo de conhecimento que vai gerando mais conhecimento e mais pesquisas, e a gente vê como o mundo está hoje, tá? Então, esses avanços ocorreram principalmente na década de 70, como eu mencionei, e foram resultantes do acúmulo do conhecimento passado e as pesquisas desenvolvidas ali desde o fim da guerra, durante a guerra, até a década de 70, tá bom? Então, lembre-se, década de 70 foi um marco. Esqueci de mencionar uma coisa. Se você está assistindo essa aula, procure escutar e fazer anotações. Anote tudo que está aqui. No caso dos meus alunos, anotem tudo que está aqui, né, o texto, porque isso é importantíssimo para o seu aprendizado. E quando você escuta e anota, ficha, você consegue assimilar melhor o assunto. Beleza? Então, continuando. Deixa eu botar em pausa aqui. Tem um cara com uma furadeira aqui atrás. Espera. Desligou. Então, vou continuar. Então, veja, essa evolução nos meios de comunicação, nos computadores, na internet, propiciou o salto na produção de mercadorias. Por quê? Porque a fábrica ali, por exemplo, passou a empregar máquinas mais desenvolvidas, resultantes desses avanços na área da computação. Então, tudo isso foi excelente para a produção. Então, essa evolução fez com que a atividade industrial começasse a substituir o trabalho manual pelo trabalho mecânico. Isso já ocorreu lá desde a segunda Revolução Industrial, só que se tornou mais intenso. E atualmente, com o avanço desde 70 até agora, veja, 40, quase 50 anos depois, velho, nós estamos entrando em uma outra revolução, que é o da indústria 4.0, mas vamos entender isso melhor. Veja, atualmente nós estamos substituindo o trabalho mecânico, veja, primeiro foi o trabalho manual pelo mecânico. Hoje o trabalho mecânico pela automação. Ou seja, as máquinas fazem o trabalho e vão continuar fazendo, mas aí nós temos também a automação, que é o quê? O uso de robôs, por exemplo, ou de programação, para que controle as máquinas, ou robôs fazendo determinados trabalhos. Então, o que é o robô? O robô que eu falo, pessoal, não é um robô lá do Exterminador do Futuro fazendo um trabalho. Não. São braços mecânicos, são empilhadeiras mecânicas sem uso de pessoas, máquinas, né, robotizadas que vão fazendo um determinado trabalho. Não necessariamente quer dizer que vai ser um androide, não. Mas instrumentos que não são uma máquina assim que faz um corte e uma costura apenas, mas todo um aparato tecnológico maior que é chamado de automação industrial, né? Que é o, por exemplo, você já viu uma fábrica de carros? Você tem robôs que seguram o carro, você tem robôs que verificam fazem o cálculo de como é que vão colocar o vidro, que fazem o cálculo de todos os pontos que vão pegar soda na lataria. Então, e né, um braço mecânico vem com laser e faz todos os pontos de soda. Então, esse é o resultado da automação, tá bom? Então, isso exige cada vez mais que os trabalhadores sejam qualificados e especializados. Então, não temos mais apenas pessoas
que precisam entender determinada coisa. Vamos lá, eu vou operar essa máquina. Não. Além de operar, eu preciso entender outros e outros aspectos do trabalho. Então, quanto mais o trabalhador qualificado e especializado, melhor. Tanto na questão salarial, quanto ele não vai perder o emprego para uma máquina. Beleza? Então, esses avanços, eles continuam a ocorrer hoje em dia e vão continuar ocorrendo. E aí a gente se depara com a indústria 4.0. O que seria isso, professor? Aí você se ligue, pelo amor de Deus, porque você pode ficar ultrapassado nesse mundo, hein? Então veja, alguns já falam da quarta revolução industrial, por isso 4.0, entendeu? 4. Quarta revolução industrial, 4. Ou da indústria 4.0, que é a digitalização. Se nós temos máquinas trabalhando e os seres humanos apenas operando essas máquinas, verificando elas e tudo mais, hoje nós temos a digitalização do processo industrial, onde se usa máquinas conectadas, as máquinas estão conectadas entre si, às vezes uma máquina opera outra, por exemplo, um computador às vezes opera outro computador ou uma máquina. Então as máquinas estão conectadas entre si e a computadores por meio da internet ou por meio de redes Wi-Fi, né? Que eles se conectam, não necessariamente estão conectados à internet, né? Podem estar conectados por meio do sinal Wi-Fi que uma emite para a outra, tá bom? Então estabelece-se uma rede Wi-Fi, uma intranet ali dentro, e elas se comunicam entre si por meio desse sinal e com um servidor central que seria um computador, algo do tipo, tá bom? Então esses são controlados muitas vezes por aplicativos ou algum programa de computador e utiliza às vezes a nuvem para o armazenamento de dados. Então se liga, velho. Eu, por exemplo, no Japão, eu posso controlar toda. Hoje já é possível isso. Eu controlar toda uma cadeia produtiva dentro de uma fábrica apenas por meio de um aparelho celular ou de um computador. E verificar todos os dados, tudo que está sendo feito ali. Então, isso é resultado da indústria 4.0, tá bom? A digitalização. Nós temos máquinas, coisas mecânicas que produzem ali ela por ela, apenas. A máquina sim está conectada, fazendo um trabalho e alguém operando ela. Mas hoje já é possível fazer com que essa máquina que trabalha ali, fazendo determinado produto, ela possa ser conectada e ela ser controlada remotamente, né? Ou seja, à distância por meio de um sistema Wi-Fi ou de internet. Entenderam? Então, e de um celular ou de um computador ou um painel que esteja ali, tá bom? Então, esses são controlados por aplicativos. Então, veja, não eu coloquei essa frase aí em negrito porque você precisa ter atenção a isso. Não feche os olhos para esses avanços, porque eles vêm ocorrendo nos últimos dias e eles influenciam a nossa realidade. Por exemplo, eu vou lhe dizer alguns desses avanços que você pensa que é uma coisa distante de você, mas não é. Um dos avanços, motoristas de tratores, por exemplo, perderam ou perdem seus empregos hoje em dia, porque alguns tratores estão sendo construídos de forma a serem automatizados, ou seja, eles funcionam via satélite, via computador. Então, é feita uma programação para ele, é colocada nele, você tem ali, né, o setor onde ele vai trabalhar, o que é que ele vai fazer, e aí simplesmente você coloca o caminho que ele vai percorrer e ele vai fazer isso sozinho, sem precisar de alguém dirigindo. Então, olha só como está tudo automatizado. Existem alguns protótipos hoje que já vão entrar em linha de produção que não tem cabine para motorista. Então, olha o quanto nós temos um avanço aí. Então, as pessoas que trabalhavam nisso, né, vão trabalhar talvez na manutenção, ou talvez trabalhe apenas na, na programação desses equipamentos. Mas veja, se você tinha 10 tratores que eram operados por 10 pessoas, hoje vão ser 10 tratores operados por 2, 3 pessoas. Então você reduz postos de trabalho. Pessoas estão perdendo emprego para máquinas, para aplicativos. Então veja, milhares de cobradores de ônibus, por exemplo, e eu vi isso acontecer. Milhares de cobradores de ônibus perderam seus empregos para computadores. Olha esse exemplo. Velho, quando eu comecei a ir para a universidade em 2010, vai ficar feio isso, viu? Esse vídeo aí vai ficar por não sei quantos anos aí no YouTube. E, sei lá, daqui a 5, 10 anos a pessoa acessa ele e vai dizer, caramba, o cara tá falando, tipo, cara velho. Mas, enfim. Então, em 2010, quando eu comecei o curso, né,
Pegava o ônibus, chegava aí, falava, né, pagava o cobrador ali, mas já existia o cartãozinho. Então veja, existe um cartãozinho que nem todas as pessoas, tá, moram em cidade grande, então nem todas as pessoas estão por dentro do que eu estou falando. Então entenda que a sua realidade, né, a realidade de quem vai assistir esse vídeo é diferente, tá? Em qualquer lugar de onde você está vendo. Então tem pessoas que não fazem uso de ônibus coletivo todos os dias, tá bom? Talvez você aí use, né, viva em uma cidade totalmente integrada, onde você faz uso disso, mas nem todos, tá bom? Então, vamos lá. Tem pessoas que vivem em cidade interior e que não têm esse acesso. Mas vamos lá. Você entra dentro do ônibus, você passa um cartãozinho aqui. Então, você vai em uma central, em algum lugar, paga a pessoa e ela coloca um crédito dentro do seu cartão. Então, você 10, 15, 20 reais, 7, o que você tiver, você coloca de crédito. Então, você chega aqui, colocou o cartãozinho, ele desconta, né, o valor da passagem e você entra dentro do ônibus. Antes, aqui, né, foi substituído por um banco de alguém, né, uma pessoa aí que vai sentar aí. Mas antes existia o banco aqui, do cobrador, o cobrador ficava aqui e ele ficava pegando dinheiro. Então, assim, isso evitou, de certa forma, roubos. As pessoas vinham, roubavam os cobradores e tal. Hoje não tem que roubar com dinheiro aí, tá? Vão roubar, muitas vezes, os passageiros que estão aqui dentro. Então, veja, essa maquinazinha, como o mundo mudou nesses últimos tempos. Essa maquinazinha aqui substituiu o cobrador. Então você entra, você não precisa mais de cobrador, você simplesmente passa o cartãozinho aqui e acabou, entrou. Então veja, o que também é mais interessante, né? Essa câmera, ela está verificando quem é você. Essa máquina, ela está conectada à central dessa empresa de ônibus. Então, se você passou aí, automaticamente eles têm o registro de onde você está, nesse caso, né? Se você está sendo transportado nessa linha de ônibus. Então, subentende-se que você pegou o ônibus de tal lugar e foi para tal lugar. Então, talvez você desça do ônibus, passou o cartão em outro ônibus, sabe-se que você pegou mais uma vez aquele ônibus em tal horário, em tal lugar, e a câmera está aqui para mostrar que você estava ali. Então, olha como o mundo mudou. Existem algumas cidades que esse cartãozinho aqui serve para todo o país. Vou dar um exemplo, Argentina, né? Eu falei cidades, alguns países e cidades também. Na Argentina, você pode fazer uso de um cartão, o SUB, que você usa no ônibus, dentro de Buenos Aires, você usa no metrô, dentro de Buenos Aires, e pode usar em outras linhas de ônibus em todo o país. Ao menos nas cidades que eu fui, né? Não sei se realmente seria em todo o país. Mas eu generalizo porque eu fui em algumas cidades e nelas eu precisava usar apenas aquele sub. Beleza? Então, olha só, né? O nível que a gente chegou hoje em dia. Outra, em países desenvolvidos, alguns carros já estão sendo autônomos. Ou seja, eles são controlados por programas de computador conectados à internet e com uma rede de câmeras e sensores. E esse carro ele consegue dirigir, ele consegue andar pelas ruas sem precisar de pessoas dirigindo ele. Então, ele obedece às leis de trânsito ali, de distanciamento entre outros carros, respeita a faixa de pedestre, respeita os sinais. Então, tudo isso de forma automatizada. Então, veja, e olhe que dirigir é algo complexo. Então, esses começaram a retirar, por exemplo, o emprego de motoristas. A Uber possui carros já que funcionam desse modo. Então, imagina, tá? Outro ponto, né? Muitos vendedores de lojas atualmente estão perdendo seus empregos para atendentes virtuais. A Magazine Luiza, por exemplo, está aí, né? Ela possui muitos atendentes, sim, é verdade. Mas se você entrar no site, você já pode falar ali com a atendente virtual, que funciona como uma vendedora para você. Tira dúvidas e tudo mais. Então, existem lojas digitais hoje em dia que você não precisa mais de um vendedor. Você entra lá, faz a sua compra e pronto. É feito apenas um envio para você. Tá? Então, olha o nível que nós estamos vivendo hoje, a indústria 4.0. Tá? Então, o trabalhador ele precisa ser um especialista e qualificado em áreas digitais. Eu vou dar alguns exemplos de empregos que estão em alta hoje em dia. Programador, a automação industrial, que é você entender da instalação e produção de alguns robôs, por exemplo. Né? Eu ia colocar um aqui, mas esqueci. Engenheiro de materiais, que é
né? Uma engenharia de materiais, engenharia industrial, também são algumas que trabalham nesse setor. Programador é excelente. Desculpa. Web design, quando, né, acho que há uns anos atrás, 2010, 2012, 15, eu não via essa área como tão promissora. Houve uma alta, depois houve uma queda, assim, ao meu ver, né, nesse setor, e atualmente está bombando, porque nós temos aí muitas marcas surgindo, lojas online surgindo, que precisam muitas vezes de desenhos, de rabiscos, de logomarcas, e o web design está aí para isso, para produzir, né, páginas na internet, para produzir todos esses adereços. Profissionais na área de redes, né, que é muito importante, todas as empresas precisam de sistemas de conexão ali, de redes, de computadores instalados ali de forma a se comunicarem. Eletrotécnica, que é uma área que sempre vai ser importante, né? A questão das manutenções de placas de computador e etc. E a mecatrônica, que meio que mescla a mecânica com a eletrônica. Mas existem outras áreas aí que são importantes. E se você talvez não tiver condições de fazer nenhum desses cursos, você pode aprender web design na internet, você pode aprender a trabalhar com questões gráficas, tá? Então, assim, o céu é o limite nessa área. E a internet está aí para lhe ajudar bastante nisso, só que você precisa ter disciplina, perseverança e se esforçar nos estudos, tá bom? Então, a transformação do trabalho, ela vem surgindo nesse sentido. Nunca antes se tornou tão importante conhecer programação de aplicativos e a base de linguagem de computação, né, linguagem binária, entre outras, quanto se é agora, tá bom? Então, vem surgindo também um outro campo, que são os tecnopolos. Existem os polos industriais, são, né, centros industriais, centros de onde as fábricas se instalam, por exemplo. Toda grande cidade ou capital do Brasil, existe um polo industrial colado a ela. É um bairro, alguma coisa ali, que tem muitas fábricas e muitas indústrias que se instalaram ali próximo e que é onde grande parte das pessoas ali na cidade trabalham. Mas veja, hoje vem surgindo os tecnopolos, que são polos científicos, como universidades ou centros de tecnologia voltados apenas para cursos em áreas tecnológicas. Então, esse tecnopolo é onde muitos jovens de mentes brilhantes estudam ali e tem, às vezes, uma sacada, uma ideia, uma coisa que pode ser útil, pode ser um aplicativo aí que vai revolucionar e pode gerar muita renda para a indústria. Tá? Então, é importantíssimo. O Facebook surgiu, né, de um tecnopolo. Muitas ideias vêm surgindo nesses locais que são úteis, que podem gerar muito dinheiro. O Instagram foi uma sacada, foi uma grande ideia. O Uber foi uma grande ideia. Então, assim, você pode ser o próximo a ter uma grande ideia e a desenvolver você mesmo o seu próprio aplicativo e crescer com isso, beleza? Então, assim, hoje alguns falam, deixa eu só tirar o áudio um minuto aqui, que vai passando um carro de som idiota aqui. Trabalhar em casa tem seus problemas. Então, é esse o ponto, tá? Então, assim, é importantíssimo. No Brasil, existem alguns pequenos tecnopolos, mas que podem ser de grande utilidade, né? Pequenos não, importantes tecnopolos, tá? Então, é isso aí. Aí fica essa atividade aí para vocês, tá bom? Eu espero que tenham gostado da aula. E até a próxima.